Nesse vídeo eu quero te mostrar como se tornar um programador PHP profissional, mesmo que você seja leigo no assunto ou ainda que você nunca ouviu falar de programação. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o seu nível de programação? Você é iniciante? Você é intermediário? Você é avançado? O que você sabe de programação? Fica comigo até o final e eu vou te apresentar um método que vai te ajudar a realizar o seu sonho de se tornar um programador completo. Olá, meu nome é Jailton, eu sou programador há mais de 15 anos e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado a ajudar milhares de pessoas a realizar os seus sonhos de se tornar um programador PHP profissional. Durante esse período, eu tenho recebido diversos e-mails de alunos reclamando da dificuldade no aprendizado da linguagem PHP. E uma coisa que é interessante é que a grande maioria tem dificuldade de aprender a programar não exatamente por causa da linguagem em si, mas é um problema relacionado ao comportamento, a forma como a pessoa lida com o estudo da programação. E eu quero, nesse momento, apresentar os 3 principais problemas que eu detectei ao longo de todo esse período. O primeiro grande problema, que impede muitas das vezes as pessoas de aprender a programar, está relacionado com a ansiedade. Ou seja, muitos alunos, eles querem aprender a programar, mas eles não têm a paciência de estudar os princípios da linguagem. Eles já querem programar direto para o desenvolvimento de sistema, e a coisa não funciona assim. Para que você realmente possa dominar uma linguagem de programação, você tem que ter um começo, meio e fim. Você tem que entender primeiramente como a linguagem funciona. Você precisa entender os princípios para depois você chegar no desenvolvimento. E a ansiedade faz com que muitos alunos eles consigam ir para o final antes de chegar no começo. Só que quando eles estão no desenvolvimento, eles percebem que eles precisam dos princípios. E quando eles estão nos princípios, eles acham que estão perdendo tempo porque eles deveriam já estar desenvolvendo. E eles ficam nessa queda de braço, ficam nisso e acabam, muitas das vezes, até desistindo de estudar. E o segundo grande problema, na verdade, é uma consequência do primeiro, que é exatamente a indisciplina. Ou seja, a pessoa começa, ela vai bem, ela vai desenvolvendo, só que ela não tem aquela disciplina de seguir um passo a passo, ela quer logo pular etapas, ela não tem aquela disciplina de estudar todos os dias, de fazer os exercícios, de testar os programas. Não, a pessoa quer simplesmente copiar às vezes e colar. Uma pessoa totalmente indisciplinada. Isso vai fazer com que a pessoa fique cada vez mais frustrada, porque ela não vai conseguir ter os resultados e ela acaba desistindo de aprender a programar. E considerando que programar não é uma coisa assim tão fácil de se aprender e não tão rápido assim, se você não tiver disciplina, se você não se organizar, você não vai conseguir aprender. E aí nós chegamos no terceiro grande problema, que é exatamente a falta de organização. Qualquer coisa que você pretende aprender, você precisa primeiramente se organizar. Mesmo que seja uma coisa fácil, mas se você não organizar o seu tempo, se você não tiver uma disciplina, você não vai conseguir aprender. Muitas pessoas estudam programação, ao mesmo tempo ligam o celular, WhatsApp, redes sociais, enfim, não conseguem também organizar o conteúdo. Então, para você dominar uma linguagem de programação, você precisa realmente ter uma organização, até porque muitas linguagens de programação, o conteúdo é muito extenso. Você precisa de muita prática para você chegar ao nível profissional. E quando a pessoa não se organiza, o que acontece com ela? Naturalmente, ela não vai conseguir aprender. E isso desestimula cada vez mais. Muitas das vezes ela acaba achando que programação não é para mim. Mas, na verdade, o grande problema não está na linguagem, e sim no comportamento. Se você é uma pessoa ansiosa, ou seja, você tem pressa, você não tem a paciência de começar dos princípios, de entender como a linguagem funciona, já quer logo desenvolver. Se você é uma pessoa indisciplinada, você não consegue organizar a sua vida, você não consegue organizar os seus estudos, com certeza você não vai ter êxito, não só na programação, como em qualquer outra coisa. Aí você deve estar pensando, não, isso só acontece comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava iniciando na programação, eu tinha exatamente esses mesmos problemas. Eu lembro que quando eu demorei bastante para entender lógica de programação,
exatamente porque eu tinha esses problemas. E pensando, né, em pessoas como você e como eu, que muitas das vezes é indisciplinado, desorganizado, pessoas que são ansiosas, foi que nós desenvolvemos um método onde qualquer pessoa consegue aprender a programar. E nesse método, nós organizamos todo o conteúdo que você precisa da linguagem PHP, passo a passo e organizado. De tal forma que, mesmo que você nunca estudou programação antes, você vai conseguir aprender a programar. Lembra da pergunta que eu fiz para você? Qual o seu nível de programação? Se você é uma pessoa que nunca estudou programação, dentro da formação PHP, você vai começar a partir do mais básico possível, que é o conhecimento de algoritmo. Na formação, você também vai ter um curso de lógica de programação, que vai ensinar você a pensar como programador. Mas se você já é um programador iniciante, você vai encontrar lá também conteúdo suficiente para você entender os princípios e os fundamentos da linguagem PHP. Mas se você é um programador avançado, você vai encontrar dentro da formação PHP sistemas completos desenvolvidos exatamente para que você possa elevar a cada vez mais o seu nível profissional através de exemplos práticos e passo a passo. Já te dizer, são 11 sites completos feito a partir do zero. São 6 sistemas completos que você vai aprender na formação PHP. Então, só para você entender, a formação PHP hoje, ela possui mais de 300 horas de aula, são mais de 79 cursos, 11 sites passo a passo, 6 sistemas completos, mais de 2.200 aulas disponíveis para você. Aí você deve estar se perguntando agora, mas esse conteúdo é muito extenso. Será que para eu me tornar um programador profissional, eu vou precisar estudar tudo isso? Não, você não vai precisar estudar tudo isso. Na verdade, a formação PHP é como se fosse uma grande biblioteca de conhecimento disponível para você. E você vai estudar de acordo com a sua necessidade. Se você é avançado, você tem conteúdo avançado. Se você é iniciante, você tem conteúdo do iniciante que vai te levar ao avançado. Se você não tem conhecimento nenhum, você vai aprender a partir do zero. E quer saber mais? Para você não se preocupar em estudar tudo de uma vez, o acesso é vitalício. Ou seja, você não precisa se preocupar em vencer o seu acesso. Você pode estudar hoje, amanhã, depois, você pode estudar quantas vezes você quiser. Tudo de forma prática e passo a passo disponível para você. Se você quer conhecer o conteúdo completo, em algum lugar desse site, você vai encontrar ou um vídeo ou você vai encontrar a descrição de todos os cursos e de todas as aulas que são ensinadas dentro da formação PHP. Não vou colocar aqui exatamente para não fazer esse vídeo ficar muito grande, mas em algum local aqui nessa plataforma você vai encontrar para você ver passo a passo tudo o que você vai aprender na formação PHP. É o curso mais completo de PHP que vai realmente transformar você em um programador completo, do básico ao avançado. Então, essa é a sua grande oportunidade de você realizar o seu sonho de se tornar um programador completo. A formação PHP, ela é ideal para você. Ela se encaixa no seu perfil. Por quê? Porque se você é iniciante, você tem conteúdo para iniciante. Se você é avançado, você tem conteúdo para avançado. Se você é uma pessoa intermediária, você tem conteúdo suficiente para você cada vez mais crescer e acrescentar conteúdos atuais que vão mudar a sua vida e tornar você um programador profissional. Essa é a sua oportunidade. Clica aqui abaixo e nós nos encontraremos na nossa plataforma de acesso. Só para você entender, além de tudo isso, você ainda tem um suporte e você tem um certificado no final. O suporte, sempre que você tiver alguma dúvida, você manda um e-mail que nós imediatamente responderemos o seu e-mail, a sua dúvida. Se for necessário, nós entraremos na sua máquina, faremos um acesso remoto, exatamente para que você realmente seja satisfeito e consiga aprender.
essa é a sua oportunidade de aprender a programar. Então clica aqui abaixo e aproveite agora mesmo. Ao iniciar a sua formação, você já vai imediatamente no nosso campus e você vai começar a estudar. As aulas já estarão lá disponíveis para você, elas não vão ser gravadas, elas já foram gravadas, já estão disponíveis para você estudar agora mesmo.